Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Juscelia, do 5º ano, e eu estou aqui hoje para mais uma das nossas videoaulas, ok? Estamos na semana de número 4, estamos na nossa 4ª semana de atividades do Movimento Aprender, e essa é a nossa videoaula de número 2, certo, pessoal? Se você está realizando as atividades juntamente comigo, você está realizando as atividades do dia 23 de março de 2021. Então, aí no seu material impresso, na primeira página, você vai encontrar, olha só, a nossa sugestão de rotina de estudos. Então, nós temos aqui terça-feira, 23 de 3 de 2021. Nossas atividades hoje serão de língua portuguesa, ok? Se você ainda não pegou o seu material impresso, corre lá, pega o seu material para estarmos realizando a aula juntamente comigo, certo? Lembrando, as atividades de hoje são de língua portuguesa e elas estão aí nas páginas 3, 4 e 5 do seu material impresso, certo? Hoje estaremos utilizando 3 páginas. E essa aí, olha só, é a carinha da nossa atividade, que ela começou na página 3 e ela continua o texto lá na página 4, certo? Vamos começar? Verbete de dicionário. É sobre isso que estaremos falando na nossa aula de hoje. Querido aluno ou aluna, na 9ª quinzena de atividades padronizadas, então no ano passado, quando vocês estavam no 4º ano ainda, né? Vocês trabalharam uma sequência de atividades de língua portuguesa, que vocês exploraram o quê? O alfabeto, certo? Vamos relembrar hoje alguns itens importantes sobre o uso do dicionário. E assim daremos continuidade e aprofundaremos o gênero textual verbetes de dicionário. O que será uma verbete, pessoal? Vamos estudar hoje, vamos relembrar esses conceitos, certo? Os dicionários são constituídos de 26 letras, que são as letras do nosso alfabeto. E as palavras que neles contidas aparecem organizadas seguindo a ordem alfabética. Essa organização, ela serve para orientar e localizar a palavra com maior facilidade, ok? Então, antes de relembrarmos, né, a ordem alfabética, eu quero lembrar com vocês, olha só, relembrar, né? Quem são os dicionários? Hoje eu estou aqui na escola, eu vim na escola hoje especialmente para mostrar para vocês alguns dicionários que eu tenho certeza que tem aí na sua escola. Então, eu tenho esse aqui, ó, que é um dos mais conhecidos, que é o Mini Dicionário Aurélio. Ele é mini porque ele é escolar. Então, ele tem uma quantidade limitada de verbetes. O que são verbetes? São as palavras, ok? Então, nós sabemos que existem milhares e milhares de palavras. Então, se nós observarmos, normalmente aqui na contracapa ou no início do dicionário, nós vamos ter algumas informações importantes. Por exemplo, esse dicionário aqui, ele tem 30.090 verbetes. O que significa isso? Que aqui dentro tem o significado de 30.090 palavras, certo? Então, cada dicionário ele vai trazer uma quantidade, dependendo do tamanho desse dicionário, de palavras. Então, esse tem 30.090. Eu tenho esse aqui, ó, que é o Scotine, ó, dicionário também escolar de língua portuguesa. Deixa eu ver. Esse aqui, olha o tamaninho dele. Ele tem 60.000 verbetes, tá? Tem esse aqui também, que é o Royals, né? Que nós conhecemos. Esse aqui, ele tem 30.000 verbetes. Quanta coisa, né? Tem esse aqui, que é o Dicionário Júnior de Língua Portuguesa. Esse aqui não está falando a quantidade de verbetes. Tá aqui, ó, bem na capa, ó. Esse aqui só tem 14.790. Então, ele tem, olha só, esse tem 14.000 e esse tem 30.000. Este aqui, que é menorzinho, ele tem o dobro da quantidade desse que já é maior. Aí nós temos esse aqui também, ó, que é o Caldas Aulete.
Qualquer um desses dicionários eu tenho certeza que você encontra na sua escola. Esse aqui tem 31 mil verbetes. Ai, professora Juscelia, mas por que esses dicionários têm uns nomes tão complicados? Cada dicionário, ele recebe o nome do linguista, ou seja, do estudioso e especialista em língua portuguesa que fez o quê? Essa organização. Então, por isso que nós temos o Caldas Aulete, nós temos o Aurélio, nós temos o Royos e vários outros dicionários. Não sei se você sabe, mas antigamente os dicionários eles não eram assim tão fáceis de serem manuseados. Eram livros grandes que normalmente existiam na casa das pessoas, né? Eu sempre, quando eu faço essa aula na escola, eu sempre levo um dicionário bem grandão que eu tenho na minha casa. Ele é enorme, né? E para facilitar a vida dos estudantes, foram criados o quê? Esses mini dicionários, ou seja, são dicionários que têm a maior parte das palavras que nós utilizamos no contexto escolar para facilitar para que o aluno consiga manusear e encontrar facilmente, certo? Bom, agora que nós já falamos um pouquinho dos dicionários, nós vimos que eles estão organizados seguindo uma ordem, que é a ordem alfabética. Então, vamos relembrar a ordem alfabética? Nós temos aqui o alfabeto, então nós vamos relembrar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Essas são as letras do nosso alfabeto. E ainda, olha só, aí no material de vocês, vocês vão ver que tem aqui, ó, a palavra alfabeto também em Libras, que é a nossa linguagem brasileira de sinais, certo? Ah, mas por que nós estamos vendo alfabeto no 5º ano? O conhecimento do alfabeto, pessoal, é um conhecimento que ele é essencial em todas as áreas da nossa vida, em qualquer profissão que nós escolhermos, tá? Então, não é uma coisa que, só as crianças que são pequenas, que estão nas séries iniciais que vão aprender. Não, é algo que nós precisamos aprender e é um conceito que tem que estar sempre aqui na nossa mente, porque nós vamos utilizá-lo em diversas situações. Então, se você não conhece a ordem alfabética, faça o favor de conhecer, viu? Bom, agora aí no seu material, você vai encontrar essa história em quadrinhos. Quem sabe o nome dessa personagem aí? Ah, é a Mafalda, né? E ela está aqui participando, olha só, dessa história. Então, você observa aqui, ó, o primeiro quadrinho. O que está acontecendo? Ela está só observando. Segundo quadro, foi lá e pegou um dicionário. Olha o tamanho do dicionário. Lembra que a professora falou que os livros eram enormes? E eram enormes assim mesmo. E muito pesados. Depois que ele voltou, olha só, ele abriu o dicionário, pesquisou o que ele precisava e voltou. Aí a Mafalda, desse jeito você nunca vai terminar de ler esse livro tão grosso. Olha só que interessante. Será que a Mafalda sabe de verdade o que é um dicionário? Será que ela está achando que ele vai lá ler um pouquinho e depois volta? O que será que quer dizer esse texto? Lembrem-se que nas aulas anteriores nós falamos sobre algumas informações que estão implícitas dentro do texto, ou seja, elas estão escondidas. Então, olhando aí para essa história em quadrinhos, o que está implícito aí? Primeira coisa que a gente percebe é que a Mafalda não sabe para que serve o dicionário. Está escrito isso aqui nas imagens? Sim ou não? Não está escrito, mas é um conhecimento implícito, é uma informação implícita. Se eu observar a linha dos acontecimentos da história, eu vou entender que ela não sabe o que é o dicionário. Então, vamos lá. Número 1. Em sua opinião, Mafalda sabe para que serve o dicionário? Ah, acabei de dizer. Você acha que ela sabe para que serve o dicionário?
Ou você acha que ela não sabe para que serve o dicionário? Olha só, lembrando que olha aqui na história, ela está só observando, ela achou que ele ia ler o livro e voltava todo o tempo, mas na verdade ele estava o quê? Fazendo uma pesquisa. Será que realmente ela sabe o significado de dicionário? Eu acredito que não. Então, a Mafalda, ela não conhece, né, a utilidade desse suporte de texto, ela não conhece. Por isso, ela acha que ele está apenas lendo um livro, certo? Ela não sabe que o dicionário é um livro que nós vamos usar para fazer uma consulta sempre que nós precisamos saber o significado de alguma palavra, certo? Olha só, a professora até deixou esse quadrinho, ó, para ajudar vocês a pensarem. Desse jeito, você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. Será que ela sabe para que serve o dicionário? Então, pensem aí antes de responder, certo? Vamos continuar? No material de vocês, aparece um segundo texto, que é esse aqui que nós estaremos lendo agora, ok? O título do texto é Dicionário. Casa das Palavras. E olha só, ele já está citando um dicionário, ó. Segundo o dicionário Aurélio de Língua Portuguesa. Olha o Aurélio aqui, ó. Esse é o Aurélio escolar, tá bom? Mas tem o Aurélio oficial, que é um bem grandão. Então, segundo o dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, dicionário é o conjunto de vocábulos de uma língua ou de termos próprios de uma ciência ou arte, dispostos em geral alfabeticamente e com o respectivo significado ou a sua versão em outra língua. Então, explicando o texto, né? O que é um dicionário? É um conjunto de palavras e seus significados. Então, pode ser um dicionário de ciências, pode ser um dicionário de artes, pode ser um dicionário de uma determinada profissão, né? Porque, por exemplo, os médicos, eles usam termos próprios. Então, existe um dicionário apenas com os termos médicos, termos técnicos que somente os médicos conhecem, certo? Então, existem diversos tipos de dicionário, mas todos eles estão, olha só, dispostos alfabeticamente, ou seja, seguindo a ordem alfabética. E sempre vão trazer o quê? O respectivo significado. Então, tem o significado da palavra ou a sua versão em uma outra língua, que seria também a origem dessa palavra, que nós vamos estar falando um pouquinho mais para frente. Vamos continuar a leitura? Podemos dizer que, mais que um conjunto de palavras, ele é uma ferramenta muito importante na hora de entender um texto. Porque toda vez que eu encontro uma palavra que eu não compreendo o significado, eu vou fazer o quê? Pesquisar no dicionário, para poder entender melhor o significado dessa palavra dentro do texto. Cada palavra pode ter mais de um significado, dependendo do contexto em que é utilizada. Por isso, cada verbete do dicionário traz vários significados para aquela entrada, certo? Então, quando eu vou procurar uma palavra no dicionário, eu não vou encontrar apenas um significado, eu vou encontrar vários. E aí eu vou escolher qual o significado que melhor vai se encaixar com o meu contexto, do texto que eu estou ali lendo ou utilizando, certo? Continuando a leitura. O dicionário pode ser utilizado nas mais diversas situações. Para esclarecer dúvidas de ortografia, que é como se escreve uma palavra, para tirar dúvidas sobre os significados das palavras, para indicar as situações mais comuns em que a palavra é usada, para informar a classe gramatical da palavra, mostrar como a palavra é pronunciada, dizer qual a origem da palavra ou etimologia, entre outras, tá? Então, aqui embaixo, olha só, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais sobre o dicionário, é só vocês digitarem lá na internet esse endereço que vocês vão encontrar mais informações, certo? Então, olha só, olha para quantas coisas importantes que o dicionário é utilizado. E aí, lá no começo do texto, a gente encontrou essa palavra aqui, ó, que dicionário é um conjunto de vocábulos.
Então, a professora foi pesquisar. Eu pesquisei na internet, porque no dicionário não vai aparecer dessa forma, com essa organização. Por quê? Se fosse aparecer assim, ia ocupar muito espaço. No dicionário, sempre vai aparecer o texto de uma forma o quê? Corrida, ou seja, eu tenho a palavra e já na frente eu tenho todas essas informações. Então, olha só, a primeira coisa que aparece no dicionário, a definição que eu vou encontrar é o quê? A grafia correta da palavra. O que seria a grafia correta da palavra? Como se escreve essa palavra corretamente. Isso é muito importante, nós sabermos a ortografia, certo? Aí depois eu tenho aqui a classe gramatical. Nas aulas anteriores, nós falamos um pouquinho, né? Que existem 10 classes de palavras, né? Então, no caso, a palavra vocábulos, lá em cima, ó, vocábulos, está no plural porque eu tenho S, mas o singular dessa palavra é vocábulo. O que é vocábulos? Vocábulos é o plural de vocábulo. O mesmo que termos, palavras, dicções, expressões e verbetes. Então, o que é vocábulos? É uma palavra, é um termo, é uma expressão ou verbete que está onde mesmo? No dicionário, certo? Aí aparece aqui, olha só, o significado. Dentro do significado, eu tenho várias aplicações. Então, eu vou escolher qual significado? O significado que melhor se encaixa com o que nós estamos estudando. Então, observando aqui, ó, esse significado tão grande, qual será que é que melhor se encaixa ao que nós estamos vendo hoje? Então, eu tenho aqui o primeiro significado. Palavra considerada apenas quanto à sua forma, independente da significação que nela se encerra, né? Então, aqui nós vimos que vocábulo é uma palavra. Então, essa explicação se encaixa? Sim. Depois eu tenho uma outra explicação bem mais complexa. Cada uma das partes átonas que fazem referência ao léxico, nomeadamente as conjunções, as preposições, os pronomes oblíquos e artigos que, não possuindo a capacidade de formar um enunciado, se juntam a outros, dando origem a um termo fonético. Nossa, professora, não entendi nada, você falou inglês. Todos esses termos são termos, né, linguísticos. Então, explicando em palavras mais simples, né? O vocábulo, ele é o quê? É uma palavra apenas, que somente unida com outras, elas conseguem o quê? Elas conseguem ter um significado mais amplo, tá? Mas aqui na nossa definição, nós estamos falando de uma palavra, não de todo um texto. E aqui, ó, apareceram diversos tipos de palavras, tá? Continuando aqui, ó, da gramática, unidade linguística com significado, ou palavra. Então, vocábulo é uma palavra, gente. Só isso. Aí depois eu tenho aqui, ó, sinônimos de vocábulos. O que são sinônimos? São palavras que têm o mesmo significado. Então, qual que é o sinônimo de vocábulos? Termos, palavras, dicções, expressões ou verbetes, certo? E o último aqui, olha só que interessante, etimologia. Etimologia é a origem da palavra, da onde ela vem, de que país ela surgiu, de que língua que ela surgiu. Então, aqui, olha só, nós vemos que vocábulos vem do latim vocábulos, que significa palavra, derivado de vocare, que é chamar, falar, de vox, que é voz. Então, vocare, vox, se estivéssemos falando em latim, certo? Vocês viram quantas coisas nós podemos encontrar em um dicionário? E aqui, olha só, em apenas um verbete, no significado de uma única palavra. Então, agora que nós entendemos o que é um dicionário, nós vamos voltar ao texto para responder essas questões, certo? Vocês vão estar identificando aí com a ajuda da professora. Então, olha só, segundo o texto 2, o que é um dicionário? O que vocês acham que é um dicionário? Nós podemos explicar com as nossas palavras, mas aqui no texto, ó, eu tenho o que é um dicionário. Dicionário é o conjunto de vocábulos de uma língua
conjunto de vocábulos, conjuntos de palavras de uma língua ou de termos próprios de uma ciência ou arte, dispostos em geral alfabeticamente e com o respectivo significado ou a sua versão em outra língua. Certo, pessoal? Então, quem não conseguiu identificar a resposta da número 2, pode pausar um pouquinho o vídeo e copiar aí no seu material impresso. Número 3. No dicionário, uma palavra pode ter mais de um significado? Gente, nós vimos aqui, ó, uma palavra tem muitos significados. Como eu sei que essa palavra tem muitos significados? Olha aqui no texto. Cada palavra pode ter mais de um significado, dependendo do contexto que é utilizada. Por isso, cada verbete do dicionário traz vários significados para aquela entrada ou para aquela palavra, gente. Então, anotem aí a resposta da questão número 3. Se você não anotou, um minutinho para você fazer isso. Aí, uma coisa muito importante. Procurem sempre quando vocês fizerem a leitura de um texto, você leu a primeira vez, vai começar a segunda leitura, já pega a sua régua, já vai sublinhando as informações mais importantes do seu texto, porque essas informações que vão ajudar vocês a compreender melhor o texto e também as questões, tá? Uma dica aí, pessoal. Número 4. Para que o dicionário pode ser usado? Para que nós utilizamos o dicionário, pessoal? Aí no texto nós temos também, ó, o dicionário pode ser utilizado nas mais diversas situações. Então, nós já falamos, ó, para esclarecer dúvidas de ortografia, como se escreve a palavra, para tirar dúvidas sobre o significado das palavras, para indicar as situações mais comuns em que uma palavra é usada, para informar a classe gramatical da palavra, para mostrar como a palavra é pronunciada, como ela é dita, para dizer qual a origem da palavra ou sua etimologia e entre outras, certo? Se você não anotou a sua resposta, um minutinho para você fazer isso, você pausa o seu vídeo e coloca aí a resposta da questão número 4, ok? Ah, e a professora deixou aqui para vocês, olha só. Esse linkzinho vocês podem digitar aí na barra de pesquisa do Google, né, ou lá no YouTube, para você assistir esse vídeo que fala um pouquinho mais sobre como usar o dicionário, que nós estaremos nessas 2 próximas semanas trabalhando estes conceitos, ok? E a nossa aula de hoje está terminando. Não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal Movimento Aprender, videoaulas 5º ano e ativar o sininho, certo, pessoal? Um ótimo dia para vocês, viu? Tchau, tchau.